Olá, meus horrores! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Maquilat número 3. Eu sou o JP Veste Prada Eu sou o Matheus Bassou. e hoje estamos com uma convidada mais que especial. Eu sou a Vitória Carmel. É ela, da Casa Carmel. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber notificação sempre que a gente postar um vídeo novo aqui. Deixa seu like, seu comentário, compartilha. Antes de tudo, confere o episódio anterior, o 2, com a Tina Carmel, que é a irmã gêmea da Victoria Carmel. Elas fizeram uma permuta aqui com a gente, aí teve que vir as duas. A base da ameaça. Bora pra make, que é a make drag, né? Vocês viram aí no episódio anterior que rendeu muita conversa. Bora, pode chamar a vinheta, convidada. Roda a vinheta. Salve pras maloqueiras, cachorras, kamikaze. Salve pras maloqueiras, cachorras, kamikaze. Tá gravando. É de energia pesada. Da cuidada. Tá gravando. Todas estão gravando. Sejam muito bem-vindas. a minha? Sobrancelha pronta, já fiz pequenos retoques assim. Não fiz muita coisa não, sabe? Foi só 2 horas pra gente chegar aqui. Tá passada com beleza natural. E agora a gente vai começar aqui a... Vou fazer um contorno agora. Ensina elas, Bobolete. Aprende, gente. Aulas. Que aqui, além da entrevista, da história, ainda tem o curso da É Bobolete. isso. É isso. É isso, eu vim aqui pra aprender. Vou precisar que você pegue os pincel pra mim lá no varal. Eu tô com poucos pincéis aqui. Gente, no meio do programa o pincel tá no varal. É muita cara. É minha 7ª maquiagem hoje já, né? Então eu sujei todos os meus pincéis, mas já lavei tudo. Suquinho de murucujá. Delícia. Hoje ela não vai ter olhos azuis. Hoje eu coloquei uma lente Ela- castanha ela- hoje. Ela vai combinar mais com a vibe. e Falei, tal. hoje eu não vou comer o olho, não. Quero ficar uma coisa mais soft. Nossa. Mais europeia, mais Arrasou. Tumblr. Eu vou fazer um contorninho aqui, então. O microfone tá pegando tudo, viu? Vai ter só no fundo. Pode virar pra lá pra gente ver como tá na câmera. Elas contando os segredos mais. Sórdido. Então, Victoria, conta pra gente quem que é Victoria. Se apresente. Boa pergunta, eu também não sei. Quando Então, você quer que as pessoas pensem em Victoria Carmel, como que você pensa que você é? Então. Qual a sua mensagem que você representa? Busque conhecimento. Então, gente, a Vitória é uma drag que existe há alguns anos, mas que na verdade começou a ter um pouco de consciência de verdade de quem ela é há pouco tempo. Mas é uma artista que gosta muito de estar perto das pessoas, por mais que não pareça, mas eu gosto. E Pagando que- bem, né? que é completamente apaixonada pela arte drag, por tudo que a arte drag representa e por tudo que a arte drag significa para a comunidade LGBT. Acho que é isso. Ela foi militar, caiu tudo, meu carão. É Carol, isso. seu telefone despencou aqui. Calando a militância. Vamos cortar para as outras câmeras nesse momento, entendeu? Assim, tivemos um pequeno problema técnico. Mas a Vitória é Vou resolver no uma final. drag apaixonada pela arte drag. Muito E apaixonada. quando que começou? Quando surgiu o seu interesse, Quando o seu nasceu. interesse em Menina. ser uma drag? Então, eu conheci a arte drag em 2011, logo depois que eu me mudei para Uberlândia. Eu vim do interior, lá da roça. E aí eu conheci a arte drag numa boate que existia aqui em Uberlândia, que era Heaven Disco. E aí foi lá que eu vi uma drag pela primeira vez na minha vida, assim. Fiquei completamente apaixonado. Aí eu virei promoter dessa boate, porque, né, vim lá da minha terra que não tinha nada. E de repente eu virei promoter e fiquei louco pela noite. E comecei a me montar lá. Lá foi a primeira vez da Vitória, foi quando a Vitória nasceu. Me montei por algum tempo, aí parei por alguns anos. Aí de 2019, principalmente, pra cá, a Vitória voltou com mais força, assim. Mas Houve a um Vitória hiato. nasceu muito antes do Drag Race. Assim, a Vitória não é cria do Drag Race. Ela nasceu muito antes. Muito antes, assim, né? De que eu conhecesse Drag Race. Porque o Drag Race já existia, mas eu não conhecia. Eu realmente vi a arte drag ali
na boate, assim, do que era a arte drag da noite e tal. Tem quanto tempo você revela, assim? Mais ou menos 2000 anos. É, foi que Tem mais de 10 anos, drag então. brunch na Santa Ceia. Foi 2011, né? Então, ô, gente, pelo amor de Deus, eu sou de humanas. 2011. 12 anos. 12, 13 anos. 13 anos. É. Mas eu considero mesmo que a Vitória existe, principalmente a Vitória, né? Que eu considero um pouco mais completa e que tem feito tudo que tem feito de 4, 5 anos pra cá. E o interior do interior que você veio é? Eu sou de Ibiá, lá no Alto Paranaíba, uma cidade de Ibiá. 20 e poucos mil habitantes. Um beijo pra Ibiá. Um beijo para Ibiá. Terra de Cris Calazuli também. Ela é de lá também? A Crisca é minha conterrânea. Ela foi pra lá depois que ela fez o chá revelação do Matusalém. E é de lá. Então, antes de vir pra Uberlândia, você não conhecia drag. Não, assim, eu me lembro de uma festa que teve lá. E aí era uma festa mesmo assim, né? Sabe que a gente chamava de baile na época, né? E aí teve uma festa lá e de repente apareceu um grupo de drags. Assim. Na época. A gente chamava de baile. Teve um baile na Praça Esporte. Quem for de Biá sabe do que eu tô falando. Mas, e aí de repente apareceu, assim, eu tava na festa, apareceu um grupo de drags. Só que eu olhei aquilo, eu achei muito estranho. Falei, meu Deus, o que que é isso? Esse Megazord chegando Que aqui, tá esse negócio acontecendo? desse tamanho. Mas não tinha ideia do que era aquilo. Só chegaram uma galera lá. E eu olhei e falei, meu Deus, esses homens de peruca, o que é isso? Que monstros são esses? Mas foi a única vez que eu vi drag, assim, mas a primeira vez que eu realmente vi, assim, um show de drag, as drags performando e tal, foi na Heaven Disco aqui em Uberlândia. Foi alguma drag em específico que deu esse clique? De Então, quero ser drag, quero Eu ser... fui, né, eu sou muito fã da minha mãe drag, que hoje não é drag mais, inclusive, mas que era a Ravenna Tesh. Ela era incrível, assim, belíssima, performava muito e eu fiquei muito apaixonado vendo ela fazer o que fazia. Fiquei muito amigo dela e aí um dia ela falou, ai, você não quer se montar não? Eu, uai, vamos, né? E aí acabou com a minha vida, tá aí até hoje fazendo essa palhaçada toda. Aí ela parou e você teve que continuar. Ela parou e eu tô aí, ó. Você mudou de nome muitas vezes ou não? Não, eu sempre fui Vitória. Mas antes era só Ela me Vitória. batizou, né? Me deu o nome de Vitória, só que era só Vitória. Você até então não usava nenhum sobrenome. Não, Nunca era só usou. Vitória. Que é um nome assim, nossa, nada comum, né? Que minha mãe drag me batizou, mas não tinha sobrenome. E aí ela te batizou, você aceitou. É, Você não tinha outras pretensões. eu sequer pensava nisso, assim. Não era uma possibilidade pra mim. Porque, né, vindo lá do interior, eu nem sabia o que era drag. E a primeira vez que eu me montei era só um rolezinho de brincadeira, mas eu gostei muito quando eu me vi montada pela primeira vez, que tem aquele clique, tem aquele rolê, assim. A primeira vez que a gente se monta, quando você se olha no espelho, mesmo estando feia, porque era feia. Menina, era feia. Mais feia que a batida de um Fusca com Brasília. Mas mesmo assim, você olha, porque a gente passa muito tempo, né? A gente, enquanto LGBT, a gente passa muito tempo ouvindo que o que a gente é muito errado. Então a gente vai só reprimindo e guardando cada vez mais e com mais profundidade tudo aquilo que a gente realmente quer ser. E de repente você vê ali, explícito, a pessoa realmente, assim, tudo aquilo que você quer ser. A Vitória era quando eu vi ela pela primeira vez, foi a personificação de todas as vezes que eu ouvi que tinha que virar isso, eu tinha que virar aquilo, eu tinha que ser assim, eu tinha que ser assado. E aí, quando eu vi a Vitória, eu pensei, não, é isso que eu tenho que ser, assim, sabe? É livre, fazer o que eu quiser. E foi incrível. E antes de se tornar uma drag, você já vivia abertamente como um menino gay. Não exatamente. Assim, não escondia, mas não era muito explícito também, não era muito aberto também, né? Muito no interior, uma cidade muito pequena, minha família toda da roça. Eu fui criado na roça. Então não era. Mas também não era uma coisa que eu entendia. Eu não entendia o que era homossexualidade. Assim. Eu não sabia direito o que era e o que eu tinha de referencial lá era só, né, aquela classe de pessoa não quista. Assim, era gente que não era bem-vindo em lugar nenhum. Então, quando eu comecei a perceber que eu poderia ser de alguma forma parecido com aquelas pessoas, a única coisa que eu pensava é que eu não podia. Eu simplesmente não podia ser parecido com aquelas pessoas. Só que eu já entendia que era uma criança viada ali. Sempre fui. Você lembra em que idade você tinha quando você teve ciência de que você era gay? Eu me lembro por causa de um caso de homofobia que eu sofri, assim, na infância mesmo. Só um suquinho pra molhar a palavra. Eu me lembro por causa de um caso de homofobia que eu sofri na infância mesmo. Eu tinha 11 anos na época.
se eu não me engano, 13 anos, algo assim. E aí teve uma festa, eu postei uma foto no meu Instagram sobre isso. Teve uma festa na escola que era a festa da primavera. E todas as crianças, assim, fizeram uma apresentação e eu sempre gostei muito de dançar. E eu dançava na escola em tudo que tinha oportunidade, e aí teve uma apresentação, e aí cada uma dessas crianças era uma flor de uma cor, assim, só tinha meninas e eu, né, criancinha, viadinha ali no meio. Eu tava com uma flor, assim, grandona, amarela, no peito e tal, e aí eu me lembro de ouvir nessa festa, era uma festa na escola e tal, e eu me lembro de passar com essa flor todo feliz, assim, amando aquele rolê, e eu me lembro de ouvir nesse rolê, esse aí quando crescer vai morder a fronha, esse aí, ó, quando crescer. E aí eu me lembro muito disso. Foi quando eu me toquei que alguma coisa não estava certa, né? Porque naquela época eu achava que tinha algo errado. Quando na verdade o que estava errado era só como as pessoas me enxergavam. Mas foi a primeira vez que eu percebi que tinha alguma coisa ali, sabe? Só que eu também não entendi o que era. Mas eu sabia que eu não era igual aquelas outras pessoas todas. Foi ali que eu comecei a perceber que eu era diferente. E só depois, muito tempo depois, eu fui entender o que era homossexualidade, né? Mas eu entendi naquele momento ali, eu acho que eu era diferente, que talvez as coisas não seriam tão fáceis como eu queria que fosse. E sua família com a drag? A grande maioria da família sabe, assim, não foi uma coisa que eu expus, que eu mostrei e tal. Minha mãe, por exemplo, eu mostrei, minha mãe é apaixonada, acha lindíssimo. Mas meu pai é muito próximo da questão da sexualidade também. É uma coisa que a gente nunca conversou. Nunca foi um assunto, a gente nunca falou sobre isso. Mas eu sei que ele sabe e a vida só seguiu, assim. Ele do jeito dele e eu levando minha vida. Eu acho que com a drag é a mesma coisa. Assim, eu acredito que ele saiba, mas não sei se ele sabe. Nunca falou sobre. Mas o resto da minha família, todo mundo já viu, a Vitória, assim, todo mundo acha maravilhoso, acha incrível. Sua mãe já foi em uma apresentação sua, não? Ninguém da minha família nunca me viu montado pessoalmente. Pessoalmente mesmo, não. Vai ficar pra quando você entrar num reality show. Exatamente. Quando eu ficar famosa. Quando der dinheiro, todo mundo vai achar maravilhoso. Vai ser a nova Organza. Tomara. A winner. A máquina de fazer drag. E o Carmel? Conta pra gente como que surgiu. Por que você passou a ser uma Carmel? Então, menina, a Tina até comentou, né? No O que faz uma vídeo Carmel? anterior. O que faz uma Carmel? Não sei se... Do que é feita uma Carmel? Colocar no Media Kit. Eu conheci a Tina em 2018. Eu tava fazendo faculdade, fiz faculdade de jornalismo, sou graduado de jornalismo pela Universidade Federal de Ouro Preto. Eu tava morando lá na época, eu morava em Mariana, né? O campus da minha universidade era lá, do meu curso era lá. E aí, um amigo que a gente tem em comum, que é o Arthur, que na verdade é meio que, né, a liga do grupo todo de amigos, que foi ele que apresentou todo mundo uns pros outros, mesmo sendo insuportável, mas a gente é muito apaixonado, não vive sem aquela bicha. Um beijo pra ela. Um beijo, Arthur. Obrigado Mas... por todo o apoio à comunidade. Exatamente. Por ser uma aliada. Unindo famílias. E aí, ele falou comigo que ele queria ir pro carnaval, pra conhecer o carnaval de Ouro Preto, ia levar alguns amigos e eles foram conhecer a Tina lá. No meio do carnaval, assim, surgiu o assunto. De repente, eu não lembro, assim, um de nós fez um comentário. E esse comentário era sobre Drag Race, que a gente só olhou um pro outro e falou, você assiste? Aí a outra falou, eu assisto. Aí, disso pra frente. Aí a Tina começou a se montar, e aí eu sou mãe drag da Tina, né? Por mais que não pareça, porque ela tem cara de velha e eu não. Mas... A Tina tá escutando tudinho calada aqui atrás. Tá aqui do lado. Cada hora que eu falo dela, ela cutuca minha costela. Ela é uma alma antiga. Se for um sapato, aí fui eu. É, uma senhora. Eu sou mãe drag da Tina, mas primeiro eu fui mãe por EAD. Que eu lá, em Mariana ainda, ela aqui em Uberlândia, e ela tava na loja de maquiagem, ela me mandava mensagem, me ligava e falava, o que eu compro? E aí começou a se montar, e aí virou essa pataquada toda que é a Casa Carmel hoje. Na República que eu morava dentro da moradia estudantil, e tinha uma casa na frente do prédio de apartamentos que eu morava. Só um minuto que eu tô me apreciando bonita. E aí tinha umas meninas bem carolas, assim. Carolas. E a gente olhava da janela e, gente, era carnaval. 7.800 viados dentro do apartamento. E aí eu montei um stand, assim, que tinha glitter de todas as cores possíveis. E foi bem na época que estourou, assim, em 2018, quando começaram a fazer aquelas maquiagens com fita crepe e glitter. Que misturava ali cola de cílios com gel, passava, tacava glitter e fazia os moldes ali. E aí, assim, a minha casa era puro glitter. A gente comia glitter, a gente dormia glitter, a gente acordava no glitter. A gente olhava pela janela e tava assim, um monte de viado já maluco, bebendo 8 horas da manhã, a gente olhava pra baixo, elas estavam tudo de mão dada fazendo oração pra poder comer. A gente começou a chamar elas de carmelitas. E foi o apelido, assim, dessas meninas da casa lá. A gente começou a chamar elas de carmelitas. Aí alguém chegava na janela, aí tava rolando alguma coisa e falava, olha lá, as carmelitas estão fazendo tal coisa. E aí ficou isso, e aí virou o nome do grupo do WhatsApp que a gente tinha e tal, e foi passando. E aí um dia,
a gente conversando, a gente falou, por que a gente não põe um sobrenome nas nossas drags, né? Aí começou a surgir algumas ideias e a gente falou, mas podia ter algo a ver com o carnaval, que foi quando a gente se conheceu. A gente lembrou das Carmelitas. Aí a gente pensou, por que não Carmel? E aí nasceu a família, a Casa Carmel. E aí nós temos uma filha, que é a Soraya. Inclusive, tá desaparecida, se alguém tiver notícia. Soraya, se você estiver vendo esse Apareça. vídeo, Foi vista lá no Matão do Caraíba a última vez. dê notícias. Ela é minha filha promíscua, Suas gente. mães estão preocupadas. Ela é minha filha promíscua, ela é pra frente. Mas o Carmel veio daí, dessa experiência de quando a gente se conheceu. E a conexão foi muito forte, infelizmente, que eu não consegui mais me livrar dela. Infelizmente, é recíproco. Mas o Carmel veio daí dessa, quando a gente se conheceu mesmo, e de tudo que a gente viveu. E foi um dos melhores carnavais da minha vida. E é isso. Já houveram muitos carnavais? Não vai falar, não. Ela vai deixar assim. Deixa pra lá. E esse contato que você teve com um drag aqui em Uberlândia pela primeira vez, você disse que foi na Heaven. Com Ilana Rios se apresentando, naquela época ela já apresentava, eu acredito que há uns 30, 40 anos. Mentira, E lá ela não é nada Mentira, disso, Lana. ela tá bem calma. Mas ela realmente, ela não apresentava, ela era apresentadora da Heaven. E assim, gente, impecável como sempre. Sempre foi. Ela sempre foi, né? Nossa, meu Deus do céu. Assim, com todo respeito às outras, a Ilana, ela sempre estava belíssima. Não que eu tenha Sim. frequentado tanto a Heaven assim, que eu sou de uma outra geração, né? Gen Z, pra quem não sabe. Eu cheguei na Heaven, acho que foi uma vez, Uma vez que foi uma só. pós-parada, festa lá. Mas eu tava assim, já em outro mundo. Eu era muito jovem, não sabia beber. E aí eu nem lembro como que era lá direito, sabe? Foi isso, aí depois fechou. Eu era muito assim, nossa, eu era muito apaixonado pela Heaven. E era realmente uma boate que dava destaque pra arte drag, sabe? É, E todos era os dias única, tinha eu show, acho, e era assim, show, assim, nossa. performances incríveis, e trouxeram muitas drags de fora. E aí hoje, o que o Sunday Drags tem feito, inclusive, é resgatar o que era a Heaven, sabe? Que é o tipo de performance que tinha na Heaven, que é de fato colocar a drag em cima do palco pra performar. Porque, né, de um tempo pra cá, o que tinha em Uberlândia, né, quando a gente falava do cenário drag, era drag DJ, que era ali a bicha que se monta e vai ali pra ser DJ. E a gente não tinha mais a performance mesmo da arte drag, né? Começou lá no transformismo e foi muito importante principalmente pro início da luta da comunidade LGBT e pra resistência da comunidade LGBT. Então a Heaven era muito isso, assim, era o palco pra arte drag. E era incrível, gente. Nossa, era incrível. Infelizmente hoje tem pouquíssimas drags que continuam se montando e principalmente performando da época da Heaven, mas é um marco muito importante para a comunidade LGBT de Uberlândia. Acho que importante, eu vejo que talvez as pessoas mais jovens, hoje aqui da comunidade em Uberlândia, não conhecem muito de onde que veio, sabe? Os ambientes que a gente tem hoje. Uhum. Que é pequena, mas é uma presença, né? Hoje tem. Mais do que essa época da Heaven, por exemplo. Uhum. Tem voltado, né? E eu acho muito importante, assim, uma coisa que eu costumo dizer bastante é que a gente precisa conhecer a nossa história. E se a gente não sabe de onde a gente veio, a gente não tem pra onde ir. Principalmente pra nós que somos, né, partes de uma minoria significativa da sociedade, a gente precisa conhecer a nossa história e principalmente valorizar as pessoas que pavimentaram o caminho pra que a gente fizesse tudo que a gente faz hoje. E isso aqui só tá acontecendo, sabe? Eu só tô sendo maquiado aqui hoje pra poder sair dar um close, porque eu vou aproveitar essa maquiagem e vou pra rua. Mas a gente só tá fazendo o que a gente tá fazendo hoje porque muita gente teve que, né, literalmente dar a vida para que fosse possível a gente ter liberdade. Então, se a gente não sabe de onde a gente veio, a gente não tem para onde ir, a gente não tem caminho, porque é muito importante reconhecer a história da nossa comunidade, principalmente as pessoas que fizeram essa história ser tão importante e impactante. Porque agora essa semana passada, algumas semanas, né, a gente teve, infelizmente, por exemplo, o falecimento do Eliseu Neto. E é uma pessoa que poucas pessoas da comunidade LGBT, por exemplo, conheciam. E foi uma das pessoas mais importantes da nossa luta nesses anos todos. Porque a gente só teve aquela ação direta de omissão institucional, um negócio assim, que eu não lembro, um ADO, que foi encabeçada pelo Eliseu, que foi a criminalização da LGBTfobia, por exemplo. Foi ele quem encabeçou o projeto para poder tornar a LGBTfobia um crime equiparado ao racismo e tudo mais. A grande maioria das pessoas da nossa comunidade não conhece, não conheciam ele. Então a gente precisa de fato conhecer as pessoas, né, os grandes heróis e heroínas da nossa comunidade que tornaram possível a nossa existência e a nossa sobrevivência. Então a gente precisa muito saber de onde a gente veio pra gente se nortear e saber pra onde a gente deve ir. Arrasou? Nossa, fiquei até seca aqui.
A mesma pergunta que eu fiz pra Tina. Você quer viver de drag? Nossa, meu sonho. É um sonho? É, eu realmente, sim, eu sempre fui muito apaixonado pela arte drag, eu sempre achei incrível demais. A gente tem, né, como eu já falei, a gente tem na vanguarda da comunidade LGBT e da luta da comunidade LGBT, principalmente as drags e as pessoas trans, que são a nossa linha de frente, são as pessoas que estão ali, que estão levando a nossa luta e fazendo tudo ser possível. Então eu sou muito apaixonado pela representação política da arte drag, mas eu sou muito apaixonado pela imagem da drag também. E hoje, assim, tudo que eu queria era viver de drag, sabe? E montar todos os dias, se possível, com um maquiador fazendo isso. Essa é a meta. Essa é a meta. Que te Ó, conta. preciso fazer bem aqui, né? Porque Exatamente, gente. Parar de ser CLT e ser apenas drag. Tudo que eu queria. Pô, vamos fazer isso acontecer, hein, gente? Deixa um like aí, por favor. É isso. Engasa a gatinha. se Que inscreve se eu no ficar canal, rica, eu ativa o ajudo a sininho. Victoria. Tá registrada, hein? Vocês estão vendo? Eu vou ser agente dela também. Aproveitando esse assunto, quem são 3 inspirações que você quer que as pessoas que estejam assistindo conheçam? Que formam o seu caráter? Nossa, meu caráter, mas eu nem tenho. Quem é que monta? Quem é que monta a Victoria? Nossa. Quais são os pedaços dela pra formar esse É Megazord? difícil, porque a Vitória, de fato, assim, né? A construção de muita coisa que me formou, né? Que formou o Matheus, que tá por trás da Vitória. Eu bebo de referência. Me assusta um segundo as pessoas falam eu bebo de referência. Mas eu bebo de referências que eu acho que são muito importantes pra arte, tanto pro cenário drag que já existe há um tempo, quanto pro cenário drag atual. Mas eu sou, assim, completamente obcecado e eu acho muito importante tudo que fez nos últimos anos, que são Silvete Montilla e Thalia Bombinha, que eu acho que não tem o reconhecimento que mereciam, por mais que, né, grande parte da comunidade conheça, mas eu acho que não tem o reconhecimento que elas mereciam de verdade, que são drags muito importantes pro cenário, são drags que estiveram presentes, por exemplo, na primeira parada LGBT de São Paulo, que estavam ali naquele movimento de, junto com a Cacá de Poli, por exemplo, de se deitar na frente do trio elétrico pra poder fazer com que acontecesse, mas eu sou muito obcecado também por drags da atualidade que têm feito um trabalho incrível e principalmente um trabalho com muito conteúdo. Porque a gente precisa pensar que a arte drag é uma arte política, que a gente tem holofotes e que a gente está em destaque de alguma forma. Porque nós, por exemplo, eu e Tina, a gente tem feito muita coisa, a gente tem feito muitos eventos e a gente entende muito do valor e do peso político que tem a nossa presença nesse tipo de coisa. Então eu sou obcecado pela Dakota Monteiro. Muito, assim, muito mesmo. Eu sou cadelinha dela. Porque eu acho a Dakota, além de uma artista impecável e extremamente competente e muito criativa, eu acho ela uma pessoa socialmente consciente que leva a arte drag de uma maneira muito, muito significativa. Então eu acho que essas 3 pessoas, assim, que são referências muito grandes pra mim, são Silvete Montilla e Thalia Bombinha, que são dessas pessoas que pavimentaram o caminho, como eu falei antes, e a Dakota Monteiro, que é incrível, incrível, assim, incrível. Márcia Pantera, você gosta? Muito, Ela é muito, tudo muito. também, né? Nossa, Márcia Pantera é incrível. Márcia Pantera, Natasha Princess. Pioneira. A gente tem aí Vitória Principal, tem drags incríveis demais. O Brasil o cenário drag do Brasil é incrível, extremamente competente, extremamente criativo e que faz muito com muito pouco, porque drag no Brasil não é bem paga. Aumenta o salário da Quando drag. é paga? Regulamenta a drag. Quando é paga. Assina a carteira da É drag. isso. Cadê o nosso sindicato? Mas a Ilana também, né? Mas é porque eu já puxei muito saco da Ilana, é porque ela sabe o tanto que eu sou fã. Mas a Ilana sempre vai ser uma referência gigantesca pra mim. Porque o que ela faz, e eu acho que o mais importante da Ilana é a generosidade com que ela faz as coisas. Ela entende o lugar da drag, ela entende a importância de dar o holofote pra drag, e ela faz isso de uma maneira muito generosa. Então a Ilana é perfeita, impecável. E quem faz a Victoria acontecer? É você sozinha? Tem mais gente? Você tem uma rede? É um círculo? Ou é apenas um quarteto? Um trio? Não, gente. Eu sou muito da filosofia de que absolutamente nada nessa vida é possível sozinho. A gente não existe fazendo nada sozinho. E a Vitória, principalmente, assim, eu sou muito sortudo de ter um grupo de amigos que é extremamente generoso e extremamente presente. É o rolê de, tipo, a gente falar, olha, a gente precisa fazer tal coisa, vai ter uma performance, vai ter isso, vai ter aquilo, e a gente precisa fazer, sei lá, a gente precisa construir um transformer pra gente ficar dentro. E a gente precisa de vocês, eles vão parar o que eles estão fazendo, eu vou ajudar isso a acontecer. A gente tem uma rede de apoio extremamente importante, que faz com que as nossas drags existam, e não só na questão prática mesmo, de ajudar a fazer as coisas, de incentivar, mas de estar junto com a gente. É a gente falar,
falar que a gente vai fazer qualquer coisa. Se a gente falar que a gente vai estar no semáforo distribuindo panfleto e precisa de alguém para assistir, eles vão lá. Eles vão sem titubear. Assim. Amigos incríveis e uma rede de apoio muito, muito, muito forte que a gente tem. Mas ainda mais do que isso, principalmente hoje, assim, eu tenho certeza que a Vitória não existiria sem a Tina e sem o Giovanni. Não existe. Hoje não existe uma possibilidade da Vitória acontecer sem a Tina e o Giovanni. Porque são as pessoas que estão ali 24 horas por dia, que estão próximos, que estão ajudando tudo a acontecer e é tudo, assim. E aproveitando esse momento, assim, ele tá até aqui, inclusive, mas para deixar registrado, assim, o nosso agradecimento por tudo que o Giovanni faz pela Vitória e pela Tina, assim. Giovanni. A gente não existiria. Não existiria. Absolutamente nada seria possível sem ele. de Gente, ele tá verdade. chorando ali atrás, vocês não estão vendo. Tá muito emocionado. Obrigado, Giovanni, por não fazer mais do que a sua obrigação. Tudo, gente. Ele é contra a regra, ele costura, ele pinta, ela espinha. Ela então. Ele é motorista, tudo. Gente, Giovanni. ele participa de performance, precisa, gente, é surreal, assim. Ele fica de não, fora não seria possível. pra deixar as drag entrar, né? Exatamente. A Vitória e a Tina não existiriam sem ele, principalmente não estariam onde estão, né? Fica Está aqui o nosso conquistando. apelo, né, amor? Tem Precisamos conquistas. de um Giovanni. Precisamos. Mas a menina. gente não Tô brincando. Sabia que ela ia falar alguma coisa que ela não ia deixar passar. climão. Mas a gente não, de jeito nenhum, assim. Com certeza, eu não tenho dúvida de que a gente não estaria fazendo tudo que a gente tá fazendo hoje sem o Giovanni. Se ela aprender a maquiar, ninguém segura ela. Ninguém segura, porque olha, Ela faz monta de tudo, vocês viu? assim, aí meia Ela hora. faz de tudo. E ela é nosso relógio também, né? Exatamente. Despertador delas. Que a gente costuma ser, tirando hoje, porque hoje a gente atrasou. Mas nós somos drags muito pontuais. Isso a gente valoriza muito. Assim. Falou que a gente vai participar do evento que começa às 4, a gente vai estar lá às 4. Se vai Não, começar pessoal às 10, a gente tá lá o às pessoal 10. na plateia tá rindo. Não é verdade, não. Só hoje, gente. Mas é porque foi Mas difícil. era bem A gente tava se recheado. recuperando de ontem, porque ontem foi pesado. Gente, drag atrasa. Acontece. Drag atrasa. Mas a gente é drag muito pontual, de verdade. Assim, a gente valoriza muito isso, porque eu acho que, antes de mais nada, o que a gente tá fazendo tem que ser algo profissional. Pra que tenha lá. A O que você tá plateia. rindo? Gente, a É Tina verdade, tá- a gente é pontual sim. Sim, mas é porque a gente não é. pra cá. A partir Não, das não. eu Corrigindo a tô já. gente, Adriele, ó. Mas a partir Por do quê? eu tomei a série. Quando que a gente não foi? Amiga. A gente sempre teve o Giovanni. E aí o Giovanni é o relógio mesmo. Ele fica assim, ó, tantas horas. Ó, vocês têm 15 minutos. Ó, vocês têm 5 minutos. Ó, bota a roupa, vai. Cola os bora. cílios, cola os cílios. Pra quem pode. Mas a gente É, é pra pontual poucas, sim. Isso é, é isso é, pra poucas. tá difamando assim, ó. Ultimamente. Tem sido. De um tempo pra cá. Vamos falar de gênero. Você já questionou o seu gênero? Descoloniza a minha corpa. Desbinariza a minha Desbinariza. gênero. Eu acho que toda drag já se questionou em algum momento. Porque, principalmente quando se torna algo muito frequente. Assim. Quando eu comecei a me montar mais, eu cheguei a questionar. Pensei, gente, será? Mas aí eu percebi que não. Realmente, a Vitória só é uma amplificação do que é o Matheus. E principalmente de tudo que o Matheus sempre quis ser. Mas que é uma persona. Apenas um gay mesmo. Só um gauge. Só um gauge peruca. E aí, Bobolete, o que você tá fazendo? Ai, eu tô dando. Arte. Vocês acham que ela exagerou no blush? Comenta aí, por favor. Deixa nos comentários. Se É você drag. for maquiadora profissional, você deixa seu comentário. Críticas, ela não aceita. Não comenta. Aceito críticas, mas não fico Não calado. fico Os quieta. comentários vão com filtro aí. Tá bem natural, ela tá assim. Querida, acordei. E espiritualmente, a Victoria tem religião? Satanista. Não, religião não. Eu fui muito católico durante a minha vida. Eu fui coroinha, fui catequista, participei de grupos de jovens, fiz tudo. Mas hoje não. Continuo acreditando muito em Deus. Eu acho que a gente precisa acreditar em algo para que a vida faça sentido. Mas religião eu não acredito, não. Não gosto, não me aproximo. Acho que é um grande problema, inclusive. E eu deixei de acreditar na instituição, igreja e religião, quando eu ouvi dentro da igreja, com todas as letras, que pessoas como eu não eram indivíduos de Deus. E eu não concordo. Então eu deixei de acreditar no que a igreja significa. Porque Deus, pra mim, não é uma pessoa que tá ali na frente se julgando melhor que eu. Então não tenho religião, mas eu acredito muito em Deus. Tenho muita fé. Arrasou. Fiquei sem palavras. Quer casar? Quer Não. ter filho? Não. Por quê? Mentira. Casar talvez, porque eu não quero virar uma maricona sozinha. Eu falei que depois de certa idade, talvez se nada tiver dado certo, talvez eu vire hétero, arrumar uma mulher ali e a gente vai cuidar um do outro.
Casar talvez, mas é porque, né, eu tenho experiências muito complexas quanto a relacionamentos, então não sei. Nesse momento eu não consigo me imaginar, não. Mas eu acho que casar sim, porque eu acho que é muito triste, né? Acabar a vida sozinho. Mas filho, eu não sei não, não tenho muita paciência pra criança, não. Então, assim, eu sei que não vai ser criança pra sempre, né? Mas, não. Vai mexendo nas suas perucas, né? Não, Desagradável. pelo amor de Deus. Criança é assim. Já tenho uma filha drag, na verdade eu tenho 4 filhas drag, então tá ótimo. Tá querendo Agora tive uma adotar, sobrinha, minha sobrinha nasceu agora. adotar a Bobolete. Gente, tá ótimo. Minhas filhas drag já suprem já desempenham esse papel. E Casa Carmel, Não o que apoio. representa? O que representa pra você? Que ideia é essa? De onde saiu? E na Casa Carmel foi. Eu acho que foi quando eu percebi que realmente, assim, podia dar certo. A Vitória ser de fato alguém importante de alguma forma. E aí a Casa Carmel realmente virou uma irmandade, assim. Eu faço isso com a Tina, que é um dos maiores amigos que eu tenho na minha vida. E Não tem é a Soraya, maior? que é nossa filha. Não é a maior. Nossa, se eu falar isso, meu Deus. Se eu falar isso, eu tô perdida. Mas, e tem Soraya também, que é minha filha drag, tem outras filhas drags, eu sou uma parideira. Mas a Casa Carmel é de fato, assim, foi quando eu percebi, assim, foi o que me fez perceber, na verdade, que dava realmente pra poder fazer drag, pra poder fazer drag bonita, que até então não tinha sido bonita ainda, e no começo da Casa Carmel a gente era muito feia. Tudo tem um começo. E tem registros pra provar. Tá no feed. Tá no feed. Elas vão Elas deixar não só- escondem, entendeu? Que elas são A verdadeiras. gente mostra o glow. Mas foi isso. Assim, a Casa Carmel significa pra mim a conquista de realmente poder fazer drags. E que tem assustado muito, na verdade, porque a gente sonhava muito em conquistar certas coisas e isso aconteceu muito rápido. Porque hoje a gente tá fazendo coisa que a gente nem imaginou que a gente ia fazer um dia. Então tá meio. Então, né? Talento, né? Que daqui pra frente seja cada vez Carisma. maior. O que você tem pra falar pra uma drag que é exatamente isso que vocês estão vivendo agora, esse Fale. momento? Enquanto há tempo. A gente comenta sobre isso sempre, assim. A gente brinca muito das vezes a gente tá fazendo, sei lá, tá lá a Tina costurando um look ou fazendo uma peruca, a gente olha uma pra outra e fala, amiga, pra quê, né? Pra que nós tá mexendo com isso? Mas a gente tem conversado muito sobre isso, eu tenho falado muito sobre aquele clichêzão da frase feita do Instagram, mas que faz muito sentido pra nós, tem feito muito sentido pra nós, que é aquele rolê de tipo, às vezes tá cansativo e eu quero reclamar, mas aí eu paro pra pensar em quantas vezes eu pedi pra chegar nesse lugar que eu tô hoje. Então é muito isso, assim. Vai ser cansativo, vai ser muito corrido, mas acredita na essência da pessoa que você é e principalmente acredita na potência da arte que você tá fazendo, que vai ser possível. Porque desde que seja genuíno, nada pode parar o que a gente tá fazendo. Humor. A Bobolete, que reclama até. Eu reclamo demais, gente. Vamos falar agora a respeito do conteúdo que você cria nas redes hoje. O que a gente poderia chamar de conscientização? É esse propósito? Talvez. E como que surgiu essa ideia? Desde quando que você falou, não, quero fazer esse conteúdo? Eu vivo com HIV há 5 anos. Eu recebi o diagnóstico em 1º de fevereiro de 2019. Desde que eu recebi o diagnóstico e comecei, né, de fato, ter consciência de que eu era uma pessoa vivendo com HIV e principalmente ter consciência do que isso significava na minha vida, do impacto disso na minha vida, eu costumo dizer que tem 2 coisas que passam na cabeça da gente quando a gente recebe o diagnóstico, que são 2 certezas, na verdade, que é a solidão e a morte. Assim que recebe o diagnóstico. Que a gente só consegue pensar que, primeiro, eu nunca mais vou me relacionar com ninguém, eu vou passar a vida inteira sozinho. E segundo, eu vou morrer a qualquer momento. Eu ainda tinha uma coisa muito doida na minha cabeça, que tem aquele rolê da galera que morre com 27 anos, né, os artistas. E aí, eu recebi o diagnóstico 20 dias antes do meu aniversário de 27. Eu pensei, é isso. Vem aí, vou estar morrendo. Vou estar indo de arrasto pra cima. E jurando que é artista mesmo, né? Mas... E aí fica muito isso na cabeça da gente, assim, é latente. É a questão da solidão e da morte, assim. Foi um problema muito grande pra mim no começo, quando eu comecei a lidar com o diagnóstico, principalmente a questão das relações, né? De me relacionar com as pessoas. Eu demorei muito tempo pra sequer conseguir conversar com alguém em aplicativo de relacionamento e tal. Vários meses depois do diagnóstico. E quando isso começou, eu ficava naquela dicotomia de, e aí? Eu conto pra ele e corro o risco dele simplesmente sumir, ou eu não conto, mas aí esse negócio evolui, e se depois evoluir eu contar e ele falar que eu não fui verdadeiro. E eu ficava nessa coisa, e eu não conseguia me relacionar com as pessoas justamente porque eu ficava pensando nisso. Eu falava, meu Deus, e aí? E aí, em 2021, eu pensei, quer saber? Eu não quero mais passar por isso, não quero mais ficar pensando nisso, eu vou jogar isso pro mundo, eu vou expor pro mundo e vou falar sobre isso. Só vai se aproximar quem realmente estiver bem com isso, sabe?
Então, eu postei no Instagram na época, aí eu falei com esses meus amigos antes, falei, gente, o que vocês acham de eu falar sobre isso, talvez começar a criar conteúdo, e todo mundo falou, amiga, vai, só vai. Aí eu postei, larguei o celular e fiquei horas, eu falei, não vou olhar, tô com medo, não quero olhar. E aí, assim, a resposta foi muito positiva, a quantidade de pessoas que comentaram a publicação que eu tinha feito falando sobre o assunto, falando que eu era pessoa vivendo com HIV, e a quantidade de pessoas que começaram a me mandar mensagem falando que também viviam com HIV, que não tinha coragem de falar sobre o assunto, mas que se sentiram muito inspirados com a minha publicação, eu percebi que tinha uma potência ali. Talvez fosse realmente significativo começar a falar com mais frequência sobre o assunto. Na época eu já tava me montando com um pouco mais de frequência, falei, e se eu usasse a Vitória para falar sobre isso? Foi quando eu comecei a criar esse conteúdo, e principalmente pensando assim, mais uma vez, né, falando sobre isso, que eu realmente sou muito saudosista com as coisas que tornam possível a nossa existência. A gente só teve a evolução que teve no tratamento do HIV no Brasil, por causa do tratamento, na discussão, e principalmente no acesso ao tratamento, por causa das pessoas que lutaram incansavelmente e que infelizmente não conseguiram lutar por muito tempo, porque o tratamento do HIV foi muito tardio, mas a gente só teve a possibilidade de continuar vivo por causa dessas pessoas que lutaram por nós. Então naquele momento eu pensei, eu tenho o poder de fazer alguma coisa também, eu tenho o poder de perpetuar o legado dessas pessoas que tornaram a minha sobrevivência possível, sabe? Que fizeram com que hoje o diagnóstico fosse tão simples, e receber o diagnóstico e continuar vivo com qualidade de vida fosse tão simples. Então o mínimo que eu podia fazer, principalmente enquanto comunicador, porque eu estava me formando na faculdade de jornalismo, é o mínimo que eu posso fazer é tentar perpetuar esse legado da maneira como eu puder. E aí eu me tornei embaixador da RNP, que é a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e AIDS, do núcleo aqui de Berlândia, e comecei a postar conteúdo sobre o assunto. Comecei a falar sobre HIV, comecei a falar sobre a vivência com HIV, principalmente dizendo para as pessoas que não é o fim do mundo. Não é, né? O último vídeo que eu postei, inclusive, eu falo sobre isso, que assim, não tô dizendo que, né, a gente vive num campo verde com cheiro de lavanda, que é tudo muito maravilhoso. Não é. Porque, principalmente por causa da maneira como as pessoas ainda lidam com o HIV. Esse conceito é muito grande. E principalmente por falta de conhecimento. Então é por isso que a gente precisa falar cada vez mais e principalmente parar de pregar para convertido. A gente precisa falar sobre o HIV em todos os círculos sociais e não só entre as pessoas que vivem o HIV. E aí eu percebi que realmente, assim, que tinha uma potência, que eu devia começar a falar sobre esse assunto, que a Vitória podia fazer com que esse assunto chegasse com mais facilidade nas pessoas. E foi o que aconteceu. E aí em 2021 eu comecei a criar o conteúdo sobre HIV no perfil da Vitória. E desde então eu tenho falado sobre isso e o retorno é muito significativo, assim, tem dois pesos, né? Que o retorno é muito significativo porque eu recebo muitas mensagens de pessoas que vivem com HIV e que se sentem confortáveis para falar comigo sobre o assunto e que conversam, que tiram dúvidas e tudo mais, mas também recebo muita mensagem de gente numa situação muito complicada. Recebo mensagem, por exemplo, de pessoas que estão já num estágio de AIDS, que não fazem o tratamento, que estão à beira da morte e que simplesmente não têm coragem de buscar o medicamento para poder se tratar. Então, assim, são dois pesos muito grandes e realmente, muitas vezes é muito complicado. E são pessoas que, infelizmente, hoje a gente ainda tem pessoas perdendo a vida em decorrência da AIDS, única e exclusivamente por causa do preconceito. Que são pessoas que não têm coragem de buscar o medicamento, que não tem pessoas, são pessoas que não têm sequer alguém próximo para poder falar sobre o assunto, porque viver com HIV sozinho é muito difícil. O preconceito é muito maior que o vírus, assim. O vírus mesmo é o preconceito. E o HIV não mata mais, não mata há muito tempo, sabe? Desde a década de 80 a gente evoluiu muito. Então o HIV não é mais uma sentença de morte. E ele só vai deixar de ser, de fato, algo tão corriqueiro, tão, na verdade, tão presente, quando a gente começar a falar sobre o assunto. Porque quando a gente começa a falar sobre o HIV, a gente fala de prevenção, a gente fala de prevenção combinada, a gente fala de proteção e a gente vai conseguir extinguir o HIV. Só que a gente precisa, antes de mais nada, desvincular o HIV de tudo que as pessoas foram ensinadas a pensar sobre o vírus. O conteúdo que eu criei é sobre isso, assim, é de fato só com o intuito de falar para as pessoas, olha, eu sei o que você tá passando, eu também já passei por isso desse jeito, mas olha para mim aqui, eu tô viva, tô fazendo arte, tô fazendo um monte de coisa, tem um monte de gente perto de mim, então é possível para você também. Então, assim, só acredita e vamos junto. E você falou a respeito de ser embaixadora da RNP. Qual que é o trabalho que eles desenvolvem? Então, a RNP é uma rede nacional, né, de apoio às pessoas que vivem com HIV e AIDS. Aí tem núcleos em várias cidades, tem a RNP Brasil e tem núcleos em vários estados e cidades. E aí a gente tem um núcleo aqui em Uberlândia que faz um trabalho há mais de 20 anos, que é incrível, assim, surreal. Quero mandar um beijo pro Edival, inclusive. O Edival é o presidente da RNP há muitos anos e o Edival é incrível. E o trabalho que a RNP faz é, de fato, ser um suporte, apoio e amparo para as pessoas que vivem com vírus, mas também para a sociedade como um todo. Então, na RNP existem serviços de psicologia, acupuntura, fisioterapia, tem advogados e muitos serviços que são prestados de forma gratuita, tanto para as pessoas que vivem com HIV quanto para as pessoas que convivem com HIV. Tem, por exemplo, um serviço que o Edival, que é o presidente da RNP, faz aqui em Uberlândia,
Uberlândia, uma pessoa que recebe diagnóstico e tem isso que eu falei, né? Que a pessoa não se sentir confortável, por exemplo, de ir no CTA, que é o Centro de Tratamento, para poder buscar os medicamentos, a RNP busca mensalmente esse medicamento e leva na casa da pessoa, para a pessoa não deixar de buscar o medicamento, mas também não se expor porque não se sente confortável. Então é de fato um lugar de amparo, de auxílio e de conforto para as pessoas que vivem e convivem com HIV. E o trabalho da RNP é incrível, assim. Tem outras ONGs no Brasil também que fazem um trabalho muito legal, mas o trabalho da RNP de fato é incrível, assim. É um lugar que diz para as pessoas que vivem e convivem com HIV: a gente tá aqui, você não tá sozinho e tudo que você precisar a gente tá aqui para fazer por você. E aí eu, enquanto embaixadora da RNP, eu sou, junto com o Matheus Maia e com a Juliana, nós somos a cara da RNP. Então, nós somos as pessoas que estamos ali falando realmente: olha para nós, a gente tá vivo, a gente tá bem e você pode continuar vivo também. Então, vambora. Bora ficar viva. Uhum. Um beijo pro Edival, da RNP. Edival Cantuário, incrível, o trabalho que ele faz é incrível. Esse primeiro conteúdo que você fez a respeito de ser uma pessoa com HIV foi já de drag. Não, foi no meu perfil pessoal a princípio. Você não começou fazendo de drag. Não. Entendi. Só que logo depois que eu fiz o post e vi o retorno que tinha, aí eu falei: e se eu começasse a falar sobre isso, mas principalmente, se eu começasse a falar sobre isso montada? Porque eu na época eu imaginava, né? Eu pensava, pode ser que o alcance seja maior, porque eu vou deixar as pessoas mais confortáveis, porque a drag, de certo modo, tem aquele lugar, assim, das pessoas terem um certo tipo de admiração e quererem se aproximar, falar com a pessoa, falar com a drag. Eu pensei muito nisso e realmente foi o que aconteceu. Assim, eu vi que as pessoas se sentem muito confortáveis em falar comigo sobre o assunto. E aproveitando para educar, por que a gente deve usar o termo pessoa com HIV e não outros? Durante muito tempo a gente usou o termo soropositivo, a gente usou alguns termos assim que meio que estigmatizam de certa forma. Eu acho que tem muito a ver com a questão de você resumir a pessoa àquilo, Uhum. sabe? Quando você coloca ela enquanto soro positivo, você está resumindo que ela é aquilo e ponto. Quando você coloca que ela é uma pessoa que vive com HIV, você entende que é uma pessoa separada ali da condição que ela tem, do vírus que está convivendo ali com ela. Então é você separar o indivíduo da condição, né, do vírus. Exatamente. E a gente costuma falar muito sobre a questão de quando a gente for falar sobre o assunto, a gente falar que é uma pessoa que vive com HIV justamente para colocar que tem vida. Que a pessoa vive com HIV, sabe? Tem vida para além do vírus, para além da condição do vírus. Meu busto assim. Isso, ou o bigode, vou ter que mandar embora. Não, bigode é buço, sou mulher. E a Victoria quer inspirar quem? Quer ser referência pra quem? Aonde você tá querendo chegar? Tem propósito nessa drag? É uma drag com propósito. Então a Vitória talvez só queira inspirar as pessoas que querem fazer o que acham que é certo e não tem coragem. A Vitória só se tornou Vitória quando eu entendi que eu podia fazer o que eu queria. Que o que eu ouvi desde sempre, que tudo que eu era e a pessoa que eu era muito errado, quando na verdade não era. Foi quando eu coloquei a Vitória pra fora e percebi que eu podia ser exatamente o que eu queria ser e fazer tudo exatamente como eu queria. Então as pessoas que eu quero inspirar são as pessoas que talvez não tenham coragem de ser quem elas são de verdade. Mostrar que pode ser sim. E você pode ser na verdade muitas pessoas. Você não precisa estar dentro de uma caixinha. Você pode fazer muita coisa, pode ser muita coisa, você pode ser muita gente. Ela fala e a gente fica sem saber o que falar depois. Ia falar de sonhos, mas você já falou que o seu sonho atual é viver de drag, né? Muito bem remunerado, se possível. 13 mil por show. Sem trucar. Se tiver que trucar, é 15. Mas, Que história que ela deveria contar? Ela é a maior fã de todos os reality shows possíveis com drag. Assistiu até o Academia de Drags? Uhum. Aí você virou fã da Popovic. Gosto muito, inclusive. Nossa, eu acompanho a bicha maravilhosa. Ela vai fazer uma festa, inclusive, a Popolândia. O especial dela vai ser incrível. Uhum. Gente, eu sou completamente fã de drag, assim. Tudo que existe, que tenha drag, eu vou consumir, eu quero estar próximo, eu quero viver. Porque pra mim a arte drag é incrível. O que você tem pra dizer pra quem tá vendo esse vídeo e não sabe o que fazer com o diagnóstico? Antes de mais nada, o que eu digo sempre para as pessoas e quando alguém vem falar comigo sobre o assunto, nós somos hoje no Brasil, só no Brasil, mais de 1 milhão de pessoas vivendo com HIV. Então, por mais que cada história seja muito singular, tudo que a gente está vivendo é muito próximo, é muito parecido. E principalmente tudo que a gente está recebendo da sociedade é muito parecido. Então, antes de mais nada, saiba que você não está só. Tem muita gente aqui para poder correr do seu lado, para poder andar do seu lado. Não é o fim. O HIV deixou de ser uma sentença de morte. A gente tem muita coisa para viver e faça o tratamento. Sem o
tratamento, aí não adianta nada que eu falei. Tem que fazer o tratamento. Porque a gente tem hoje um acesso muito fácil pelo SUS, Vivo SUS. A gente tem um acesso muito fácil aos medicamentos antirretrovirais, que são muito eficazes. O tratamento no Brasil é gratuito. É um dos únicos países no mundo que o tratamento do HIV é completamente gratuito. Eu hoje sou muito mais saudável do que eu era antes do HIV, inclusive. Então, faça o tratamento. Tome os medicamentos. Dessa forma, é possível continuar. Fora isso, aí não dá, não. E a família? Esse momento que você fez esse primeiro post falando sobre isso, foi o momento que você falou com eles também sobre isso ou não? Não, na verdade não. Eu falei com a minha mãe um pouco depois disso. Foi a única pessoa que eu realmente parei e falei, olha, é isso. E só porque eu tava lá na minha cidade na época e aí precisava pegar medicamento, só tinha na cidade vizinha e isso, infelizmente, é uma aplicação que a gente tem em algumas cidades do interior hoje. Mas precisava pegar medicamento, só tinha na cidade vizinha, tava muito complicado e eu precisava dar um jeito e eu falei isso pra minha mãe. Eu contei. Aí ela ficou muito preocupada, mas eu expliquei. Falei, não, mas já tem uns anos, tô bem, só preciso continuar tomando remédio. Ela ficou muito de boa. Aí várias pessoas da minha família na época não tiveram coragem de falar comigo, mas minha mãe me contou que foram perguntar, alguns tios, primos e tal, foram perguntar pra ela. Falaram, ai, Matheus tá doente, tá tudo bem. E ela mesma explicou que não, que tava tudo bem, que eu tomava remédio, que tava tudo de boinha. E todo mundo ficou muito tranquilo, assim. Eu esperava pior, na verdade, né? Quando você cresce ali numa família conservadora do interior. Porque o HIV é ainda um grande tabu. A gente ainda tem, né? O HIV foi chamado de peste gay no começo da pandemia de HIV, lá na década de 80. O HIV é tudo que é justamente por causa do tabu. Eu acreditava que por causa disso a minha família reagiu de uma maneira muito negativa, mas não, assim, foi muito tranquilo, na verdade. E eu tenho muita sorte, porque é raridade ser dessa forma. Eu tenho muita sorte de ter sido assim. E sobre ter essa coragem de falar sobre, como que você acha que é possível inspirar que outras pessoas também tenham? Pra quem não tem essa coragem. Antes de mais nada, é importante, né, deixar claro que não é uma obrigatoriedade. Se você vive com HIV, você não é obrigado a expor sua sorologia. Inclusive, é garantido por lei, é constitucionalmente garantido o sigilo do HIV. Então a gente tem a lei para proteger que a gente não tenha exposição indevida do nosso diagnóstico. Então, antes de mais nada, você precisa saber que não é uma obrigação, mas é libertador, porque você deixa de depender de muitas coisas. Assim. Como eu falei, eu realmente foi no momento em que eu tava de saco cheio de ficar pensando demais, ai, será que isso, será que aquilo? Aí eu pensei, ai, quer saber? Vou jogar pro mundo, porque isso não acontece mais. E foi realmente o que aconteceu. Aí hoje só se aproxima, porque é exposto, né, em todas as minhas redes sociais, aplicativos e tudo de relacionamento. Então, as pessoas que vão se aproximar de mim se aproximam já sabendo do diagnóstico, então vão se aproximar se realmente não tiver nenhum problema com isso, porque realmente tem muita gente que tem problema com isso ainda. Antes de mais nada, entenda que não é uma obrigação, não é uma obrigatoriedade expor que você vive com HIV. Isso não vai mudar o diagnóstico, não vai mudar a sua vivência. Mas se você acreditar que faz algum sentido, eu acho que só tenta fazer isso em segurança. Se realmente for seguro, se você principalmente tiver uma rede de apoio, porque é muito importante ter uma rede de apoio. Ter pessoas que vão estar do seu lado para poder fazer com que essa caminhada seja mais fácil. Então é isso, assim. Você não é obrigado, mas se achar que deve, que precisa, que quer, que vai fazer sentido, faça isso com segurança. Não é a mesma coisa de sair do armário. É como sair do armário pela segunda vez, basicamente. Então faça isso com segurança. Esteja seguro o suficiente para poder fazer isso e ter uma rede para poder te apoiar enquanto caminha. Depois de falar abertamente sobre isso, você encontra mais dificuldade para se relacionar ou não? Na verdade, não. Eu tenho muita dificuldade para me relacionar, mas é porque eu sou esquisita mesmo. Eu não gosto muito de gente. Eu não tenho muita paciência pra gente, não. E tem, né, aquelas coisas que eu falei, que é tópico sensível, que os relacionamentos meio traumático. Mas não, na verdade. E hoje, assim, ainda tem muito, mais uma vez dizendo que o preconceito com relacionado que rodeia o HIV ainda é muito grande. Mas a gente tem caminhado, a passos curtos, mas tem caminhado. E hoje as pessoas já lidam muito melhor com isso. E hoje a gente já tem uma consciência maior e principalmente um acesso maior ao tratamento de prevenção. A gente tem a prevenção combinada, por exemplo, né, que a gente fala aí sobre preservativos, sobre a PrEP, sobre a PEP, que são as profilaxias pré e pós-exposição que previnem o HIV. Então a gente tem uma consciência muito maior das pessoas. Então as pessoas estão mais abertas e têm um pouco mais de consciência de que, de fato, assim, hoje, por exemplo, a gente tem a questão do indetectável, que a gente chega a níveis tão baixos de HIV no organismo que fica indetectável e, consequentemente, intransmissível por relações sexuais. E tem sido muito difundida essa informação hoje. Então isso faz com que as pessoas, sabendo mais, as pessoas, né, tenham menos resistência a se relacionar com quem vive com HIV. Então, na verdade, não, assim, foi um pouco mais fácil porque não tem
né? Aquela galera. Porque eu falei que eu sempre ficava pensando, e se eu contar e ele sumir? Ou se eu não contar e depois ele falar que eu menti. E aconteceu as duas coisas comigo. De gente que eu tava conversando muito ali e eu só adiando qualquer tipo de encontro porque tinha muito medo. Por mais que eu tivesse consciência, tivesse conhecimento pra saber que não corria nenhum risco de transmissão e tudo mais, eu ainda tinha medo. Eu ficava com medo. Falava, nossa, mas sei lá, se de alguma forma eu expor essa pessoa. Eu não quero que ninguém passe pela mesma coisa que eu tô passando. Eu ficava com essa coisa de, se eu contar e sumir. Contei e sumiu. Se eu não contar e isso evoluir, depois a pessoa falar que eu menti. Aconteceu também. E aí, por fim, eu falei, você quer saber? Vou jogar isso pro mundo, vou falar pra todo mundo. E aí eu não corro mais esse risco. E realmente foi o que aconteceu. Hoje não tem mais gente babaca se aproximando. Pelo menos nesse ponto foi muito positivo. Close. Não, eu acho importante que, já que a gente tá falando sobre HIV, que você precisa se testar, se teste. Por favor, Você testar, gente, a parte exatamente. mais importante de todo o processo é fazer a testagem. Porque fazendo a testagem, você vai saber se não tá, né? Se não ocorreu exposição, se você não tem o vírus. E principalmente se você fizer o teste e souber que você tá com vírus, você vai começar a fazer o tratamento, você vai ter qualidade de vida, você vai continuar vivo, vai viver muitos anos, vai virar uma maricona. Então, assim, façam o teste. É a coisa mais importante. É de É graça. gratuito, é rápido, é de fácil acesso. Façam teste, por favor. Aqui em Uberlândia, inclusive, a gente tem um ambulatório só pra isso, né? Uhum, Que é só você agendar e chegar aí e ir lá se testar, é bem rápido. exatamente. Mas infelizmente a gente tem muito isso ainda mesmo sendo assim gratuito pra todo mundo, a pessoa tem vergonha de ir lá fazer o teste. É porque esses ambientes também, eles são muito carregados do estigma que acompanha o HIV há mais de 40 anos, né? Mais de 50 anos, na verdade. As pessoas têm medo de ser vistas ali dentro. Pode ser só uma pessoa que tá indo fazer o teste, mas ela tem medo de ser vista ali dentro porque as pessoas vão lá e pensam, olha lá, ó, tá com AIDS. A gente precisa deixar claro que HIV e AIDS não são exatamente a mesma coisa. O HIV é o vírus e a AIDS é a doença. Então é muito diferente. Quando você vive com o vírus, não significa que você vive com AIDS. As pessoas têm muito medo de serem relacionadas a isso. Assim. Então é uma coisa que impede muito que o teste seja feito. Ainda é uma coisa que impede muito que as pessoas tenham acesso ao tratamento. E o que tem sido feito aqui em Uberlândia é justamente tentar fazer com que esses lugares sejam mais bem vistos. Né? E tem um projeto, inclusive, de mudança do ambulatório, porque o ambulatório Herbert de Souza, ele hoje está no Roosevelt, aqui em Uberlândia. Mas ele vai mudar lá pro Novo Mundo. E aí vai ser um lugar com uma estrutura um pouco melhor, porque hoje a gente chega ali no Herbert, é um negócio meio sombrio, é meio estranho, assim, um prédio meio É um prédio decadente. antigo, É, né? então, assim, o projeto é que mude para uma estrutura nova, que é onde ia ser a UPA ali a UAI do Novo Mundo. E aí é uma estrutura nova, uma estrutura muito melhor, uma estrutura muito maior. E vão ter outras especialidades ali junto, que aí justamente não vai ser única e exclusivamente um lugar ligado a ISTs, AIDS, HIV. Então eu acho que vai mudar bastante, vai melhorar muito esse cenário aqui na cidade. Obrigado por tudo, prefeito. Eu nem foi prefeito, foi o Edival que conseguiu esse rolê, menino. Foi de muita luta. Tá solteira? Tô, graças a Deus. No Brasil não há homem pra mim. Fiquei sabendo aí que ela beija mais de 20. Mentira, eu sou na bebê. festa. Sou BV, querida. Bem viado. Ela veio beijando lá do Alto Paranaíba até aqui. Uhum. Fala pra gente onde que a gente encontra a Victoria Carmel, pessoalmente e digitalmente. Não queira. Então, eu estou no Instagram, a única rede social que eu uso, porque o resto eu não dou conta. Não dá pra mim, é muito jovem. Na verdade, eu tenho Twitter também, né? Não recomendo. Mas no Instagram eu sou HI Victoria Carmel. Pessoalmente, eu tô por aí. Tô fazendo umas coisas mensalmente, estou no Sunday Drags. Um domingo por mês estou performando, eu e Tina Carmel. Lá no Sunday Drags, que Fixa, tem acontecido no pra Hollywood, poucas. elenco fixo. Que tem acontecido lá no Hollywood Bar, aqui em Uberlândia. Agora a gente estreou recentemente o Karaokê Carmel, no Garage. Que é um karaokê comandado por essas duas drags. Que acontece toda sexta-feira, a partir das 22 horas, lá no Garage Pub. Que é incrível também. E eu tô sempre aí. Agora, praticamente todo fim de semana montada na rua, fazendo alguma coisa. E muito feliz, inclusive. Porque hoje vem abaixo da carteira dela. Bem. Quer mandar uma ameaça pro seu chefe? Não, ó, tô feliz, viu, firma? Ela não vai largar, não, gente. Ela vai ficar. Vamos falar, então, trazer uma polêmica aqui. Transar de drag. Já tem vontade? Deus me livre. É CDzinha ou não é?
Querida, a quantidade de coisa. Porque vocês olham por fora, tá tudo belíssimo. Bicha, se eu tiro um vestido que eu tô, a quantidade de meia, espuma, cinta, tudo amarrado. Não existe essa Não. possibilidade, bicha. Não tem, assim, não tem como. Não existe. E a cara também, gente. São muitas horas fazendo essa cara que eu não vou destruir na cara de outra pessoa. Só dando um beijinho. O beijo, às vezes, infelizmente. Ela não existe. Eu É tento intenso. resistir, mas os meus fãs não deixam. Eles querem muito, assim. Então, não existe essa coisa de transar de drag, não, pelo amor de Deus. Não é CD, gente. É drag. Sou fita cassete. Você usa lente. Eu uso, sou míope, muito míope. É lente. É lente. Agora que eu tô reparando na lente no seu olho, É azul, naturalmente, mas eu gosto de usar castanho pra ser humilde. afeta menos as outras pessoas, né? Mas eu sou muito míope mesmo. Assim. Quantos graus Eu são? tenho 7 de miopia Nossa, é muito e 2,5 de astigmatismo em cada um. Eu acho que tá bem parecido com o que a inteligência artificial fez, amiga. A Bárbara, querida. Olha, esses olhos ficaram até meio esverdeados. Você não atirou nenhuma vez, amiga. Ela é uma cadela que não ladra, mas ela morre. Quando eu for pro Drag Race, eu vou pro Drag Race. O rolê do HIV vai ser algo muito forte na minha drag dentro da competição. Mas eu quero que pela primeira vez o HIV não tenha chororô e história triste e aquela coisa de sempre, assim. Não desmerecendo a história das gays, longe de mim. Mas é porque toda vez que tem, principalmente dentro de Drag Race, seja na franquia que for, alguém falando sobre HIV, é sempre história muito triste, acompanhada de choro. E meu Deus, como eu sofro, coitada de mim, eu não quero isso. Porque, nossa, eu vivo bem pra caralho, graças a Deus. Eu não quero isso. Vai falar, não vem me abraçar, não. Não, pelo amor de Deus. Mas a história do ex. Aí já pode pesar a mão, né? Ter ali já. Agora eu tô alguma curioso noção pela também. história do ex. Fica pra parte 2. Conta agora a história do ex aqui no off, a gente vai desligar as câmeras. Resume, foi golpe. Eu vivi um relacionamento muito abusivo, assim, muito, extremamente abusivo. Teve muitos impactos na minha vida, principalmente na minha autoestima, assim, até hoje. Foi um relacionamento extremamente abusivo, fui muito traído e sofri muita pressão psicológica, muito abuso mesmo. E isso realmente me traumatizou, assim. É algo que me bloqueia muito para relacionamentos hoje. E isso já tem o quê? Ano que vem faz 10 anos que eu terminei. E até hoje isso é muito latente ainda. Questão de relacionamento justamente por causa dessa experiência que eu tive. Eu não quero nunca mais na minha vida correr o risco de passar por isso de novo. E esse foi seu último relacionamento? O único. Traumatizou num nível, mas foi o único relacionamento. Se você for ter um relacionamento hoje, você teria um relacionamento aberto? Não, acho Ela é que não. monogâmica. Acho que não conseguiria não. Não sei. Eu sou uma pessoa muito boa, assim. Não sou ciumento nem nada. Mas eu não sei. Eu ainda sou bem. Acho que eu sou bem arcaico nessa questão. Tradicional. Coisa de gente sem vergonha, né? Vamos combinar. Corta, edição. É bem que a igreja fala que o mundo tá perdido mesmo. Promiscuidade. O que você tá procurando num homem? Vamos fazer propaganda aqui no Cadelos. Você. Definiu bem, distância. O da Maite, ela falou que queria o quê? Era um homem mente aberta, Mente aberta. sincero e alguma coisa. Eu peguei e falei, não existe. Esse homem não tem, não, amor. Tá querendo muito. Eu não tenho procurado, não, viu? Tô bem de boa. Aos interessados, infelizmente, não Sinto tem pra onde muito, mandar o assim, currículo. não. Então. Não. A Vitória tem até namorado. O Matheus tá querendo nada, não. A Vitória tem namorado? Diz que tem. E ele fala que ele é namorado da Vitória. Não, não é meu namorado se ele pagar suas perucas, ele paga. Uhum. Tá aí, ó, uma coisa que eu procuro no homem. Uma lancha, um carro e umas perucas. Se me der A isso, lancha ia ser conquisto. tudo, que aí já gravava o programa de vocês lá na lancha. Pois é, menina. Na lancha com Carmel. Só pra ter que aguentar homem, tem que ter algum tipo de benefício, gente. Nem. Uma carona pra drag. Exatamente. Eu vou fazer a boca agora. Vai ser a boca. Minha boca é torta. Ei, ei, ei. Que Vamos sair isso? desse lugar. Cadê a empoderada? A guerreira?
Ela que não deita. Não dei. Às vezes ela cai, mas ela não deita. Quase sempre. Ela senta. Eu agora tô fazendo contorno primeiro também, né? Porque eu não bom. fazia. Eu só pegava ali o batoninho, menina, que de repente eu tava com a boca na sobrancelha. E, nossa, teve um dia que, gente, eu saí com a boca tão grande. Meu Deus do céu, já dessa largura. Mas eu sempre faço maior que minha boca. Minha boca é muito petitinha, ó. Ah, eu gosto de um bocão também. Não Eu gosto de... sempre faço maior. Atentas na curva da boca. Então vamos de bate-bola, né? Drag tem horário, não é bagunçado assim não. Uhum. Um sonho, Viver de drag. um medo, Cair de moto serralada. Não sei, acho que é o medo de ficar sozinho, no fim. Tava agora falando que não quer homem. uma felicidade, Tudo que a Vitória tem feito tá sendo muito feliz pra mim. um momento. Maquia e latte no cadastro corporativo. Foi o auge da carreira dela. Só porque, ó. Quando a gente tirou o Inominável do poder. Close, uma boa. Um arrependimento. Casa Carmel, não. Sei, não tem. É muito clichê, né? Eu não tenho muitos arrependimentos na minha vida. Você tá criticando o meu programa? Não, a resposta é ser muito clichê, de falar, tipo assim, eu não tenho arrependimentos. É melhor fazer e se arrepender do que se arrepender de não ter feito. Mas eu acho que não tem mesmo, não, assim, um arrependimento. Talvez essa porcaria desse relacionamento que eu me meti aí, porque, gente, nossa senhora. O arrependimento vai ser Devia ter uma vivido quilate. casta. Um filme, De Volta pro Futuro 2. uma série, Pose. uma música. We Are the World, the USA for Africa. Melhor música do mundo, gente. Inclusive, se não assistiram o documentário A Noite que Mudou o Pop, façam isso, por favor. Um desenho, Dudu e Edu. um artista, Tina Carmel. um cantor ou cantora, Ei, Beyoncé, eu acho. Maior de todas. uma drag, Essa pergunta capciosa. E lá na Houston. uma drag boa, Cris Clasulli. uma Miss, Em breve, talvez. Talvez. Pode ser que em outro momento, né? Eu posso citar algo que vem aí. Mas uma Miss. Não, agora ela vai ter que participar, porque no dela ela falou uma Miss Tina Carmel. Tina Carmel, Miss Diversidade Uberlândia. Vem aí. Será? Será? Um jogo. Cacheta, sou do baralho. Quem quiser jogar cacheta com a Victoria Carmel, ela está no garagem toda sexta-feira, 10 horas da Eu noite. sou boa, viu? Sou boa na cacheta. Eu também sou, viu? E ó, já vamos participar Vamos de fazer um campeonato drag de cacheta. Vamos. Jogatina. Jogatina. Uma cor. Preto. Mano, era vermelho, mulher? Não, eu gosto muito de vermelho, mas eu sou muito dark. Eu gosto muito de preto. Eu achei que era vermelho. Um sentimento. Gratidão. Uma decisão. Acho que vi pro Uberlândia a primeira vez. Mudou minha vida por completo. Uma mensagem para os nossos cadellers. Mensagem. Mais uma, né? Das várias que você deu hoje. Acho que a que eu tenho, não vou mostrar a tatuagem não, porque é muito feia, parece que eu fiz na cadeia. Essa. É a verde já. Mas aqui é uma frase do Gandhi, que é: seja a mudança que você quer ver no mundo. Acho que nós somos o ponto de partida das mudanças que a gente espera. Uau. Profundo. Forte. Ela deixou o entrevistador sem palavras várias vezes. Deixou. Eu tô dando uma segurada, porque se soltar, meu filho, eu falo demais. Você não me perguntou um livro, você acha que eu sou burra? Eu não leio. Ai, no da Maitê teve o livro, depois eu tirei, não sei porque eu esqueci. Fala o livro, agora você vai ter que falar do livro. Pequeno Príncipe. Não. Comer, Rezar e Amar. Ricardo e Vânia, Chico Felice. Ai, garoto. Na verdade, tudo do Chico Felice, gente. Eu já li Rainhas da Noite. Chico Felice é o maior, assim. Pra mim, é a maior referência de comunicador, jornalista, de... Nossa, ele é Nudes. incrível. Os nudes dele também são incríveis. Nossa, gente. Aí eu- Vai cair o vídeo. Exatamente. vai. Mas tudo, gente, Ricardo e Vânia, que é uma história incrível e que foi escrito pelo Chico de uma maneira, assim, surreal. O livro que ele fez da Elke também, incrível. Ai, eu quero ler isso também. Nossa, ele é maravilhoso. O Chico Felice é foda. Não precisa de muito, tá vendo? É só bater um pauzinho. Tá pronto. Ai, que cheiro bom. A gente tá usando um spray fixador. Que marca que é aquilo? Não lembro. Rosa. É. Rosa. Gente, mas o cheiro do spray a gente passa, sabe? A Rica quando sai do salão. Nossa, que cheiro maravilhoso. A gente passa só por causa do cheiro, basicamente.
Não, ele é muito Essa bom também, ele marca fixa pra caralho. rosa tem um cheiro tão delicioso. Eu usei um da minha irmã esses dias. Gente do céu, mas Nossa, que muito cheiro de bom, mulher que rica. bom. Quem sabe a Vitória fica na porta do salão, cheirando as pessoas. Vamos iluminar aqui Na agora. verdade, não precisa nem né? ficar na porta, que o nariz está mais de longe. Ei, Isso. levanta a cabeça, princesa. A coroa vai cair. Levanta a princesa, coroa, senão a cabeça cai. O método de iluminação da borbolete que traz a luz própria. Até quando a gente não tem. É, amiga. Vai ficar difícil pra você depois de hoje. Como ela é incentivada. Não é bom ter uma amiga leal, não é? É isso. Que te motiva. O que seria de mim sem ela? Ah, esqueci também de perguntar um maquiador. Tinha um da Matheus Tina. Vassou. Já faz o jabá aí do meu marido. Fala pro povo Uhum. contratar ele. Quem quiser ser drag aí, por favor. É isso, gente. R$ 500 ele tá montando. Bagatela. Gente, isso aqui é Tá tudo que eu barato. recomendo pra uma drag. Ser montada. Nossa. Isso aqui, amiga. Nada como uma equipe de 5 pessoas, né? Eu dei o que eu tinha pra dar. Tá bom pra você? Cadê a peruquinha da sala de campanha? Olha, quase que eu caio. Então tá aqui o resultado. Gostaram? Você gostou? Eu amei, gente. Meu Deus. Agora eu vou sofrer muito. Como é que eu vou fazer essa cara? Como? Como que eu vou ver outra cara na minha cara? Não existe O que essa você tem a possibilidade. dizer, amor, sobre essa maquiagem? Ah, foi uma coisa bem simplesinha mesmo, assim, sabe? Menina, bateu um pó e passar um gloss. Foi nada demais. Nem tô de gloss. Quero agradecer a presença da Victoria Carmel aqui hoje, toda a Casa Carmel, né, que fez muita questão de aparecer aqui no Cadelas e ser uma das primeiras convidadas do Maquilate. E esse é o resultado do número 3. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa seu like, compartilha, ativa o sininho para você receber notificação sempre que a gente postar um vídeo novo aqui e nos siga em todas as redes sociais. Siga @HiVictoria. Carmel. As redes da Victoria vão estar aqui na descrição. Vão lá dar uma ajuda pra ela, entendeu? Que ela tá precisando dar um biscoito, uma coisa. Aham. Manda uma peruca, pede a caixa postal dela. É isso. Tá me aceitando. Obrigado, gente. Eu amei. Faz o seu jabá aí de onde te encontrar. Gente, me sigam lá no Instagram. Lá vocês vão ver todos os eventos que a gente tá fazendo, tudo que a Casa Carmel tá fazendo. Hi Victoria Carmel. Vai estar aqui embaixo também. E é isso. Amei. Cadê sua latidinha? Au, au. Até o próximo Maquilate, gente.